Para a organização do padrão, a gente vai utilizar um script MATLAB, tá? Foi a maneira mais simples e mais automática de fazer essa organização. Então, a gente já viu que os perfis, os pontos, eles vêm uma ordem aleatória, né? Então, é importante que a gente organize e deixe no padrão, que é o padrão dado para leitura dos arquivos, né? Então, a gente vai passar aqui para o MATLAB, tá? Já estou com o MATLAB aqui aberto. Então, a gente vai utilizar 3 scripts para esse procedimento, tá? Vai ser, primeiramente, o script conversor perfil, em seguida, o tratamento perfil final, tá? Que a gente vai dar um ajuste final ali no bordo de fuga, ver se o ponto já existe lá. Ainda assim, pode ser que exista um tratamento final na hora que o perfil foi exportado, e salvando o perfil DAT. Tá? Então, vamos começar aqui com o conversor perfil. A gente vai começar com esse script exatamente abrindo o arquivo da seção 7. Tá? Então, nessa primeira, a gente vai rodar o script passo a passo. Eu não vou passar tudo que o script faz em detalhes, eu vou passar qual que é a ideia de cada uma das etapas, tá? Mas não diretamente em cada linha das programações aqui foi feita, mas você tem um script aí, você pode passar por ele também. Então, o primeiro passo aqui, a gente limpa todas as variáveis do desktop e a gente lê o arquivo Excel que tem que estar na mesma pasta. Após ser feita essa leitura, a gente vai ter esse arquivo raw aqui, tá? Esse arquivo raw, ele é exatamente a leitura do arquivo Excel. Esse, no caso aqui, é a coordenada Z, que a gente não está utilizando. Então, a gente tem a coordenada X e Y, tá? Da mesma maneira que a gente acabou de ver no Excel. Então, ele apenas lê o arquivo Excel e os pontos aqui estão agora nessa variável raw para ser utilizado. Uma vez que eu fiz isso, como o perfil ele está com o bordo de ataque virado para a direita, e dependendo se não tiver, você precisa pular esse processo de inversão aqui, né? A gente vai inverter aqui o perfil. Tá? Então, vou pegar o raw, a coordenada x do perfil aqui, ela vai ser menos raw. Tá? Então, eu vou passar por essa inversão do x para trocar o bordo de ataque de sentido, né? O bordo de ataque ficar do lado esquerdo e não do lado direito, como estava, como a gente já tinha visto. Eu vou identificar os pontos do bordo de fuga e do bordo de ataque. Eu vou pegar simplesmente o valor máximo do x para o ponto do bordo de fuga, que aqui tudo que for bordo de fuga a gente vai chamar de TE, por isso que é XTE, Trailing Edge. Tá? E eu vou pegar o ponto y do bordo de fuga também, identificando aqui com esse find exatamente aquela variável lá no vetor de y. Tá? Eu faço a mesma coisa para o bordo de ataque, porém pegando o valor mínimo e identificando qual que é o x do bordo de ataque. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho a coordenada x e y do bordo de fuga e do bordo de ataque. E aí agora eu preciso zerar o meu perfil. Porque vocês lembram que eles estão numa coordenada x e y lá do AutoCAD. Então eu preciso trazer ele para uma coordenada zero. E eu vou zerar ele exatamente pelo bordo de fuga. Tá? Então eu vou pegar o meu ponto de bordo de fuga aqui e vou pegar a coordenada x e a coordenada y e subtrair o bordo de fuga, né, tanto o x quanto o y daquela coordenada. Especialmente para a coordenada x aqui, eu somo mais 1 por causa do valor unitário que eu quero que o zero fique no bordo de ataque. Né? E o meu bordo de fuga, se eu subtrair ele, o bordo de fuga ficaria no x igual a zero. Então, eu trago ele para o bordo de fuga para x igual a 1. Então, por isso que eu somo esse 1 aqui e faço esse offset. Então, vamos rodar essa etapa aqui, tá? E no final dessa etapa, eu faço esse plot aqui, tá? Esse plot aqui que a gente já vê, a gente vê o perfil, é simplesmente a leitura do perfil. Tá? Então, a gente viu exatamente aquilo que a gente acabou de abrir no Excel. A gente está vendo aqui o perfil de maneira desorganizada ainda, né? Com pontos cruzando aqui, ainda fora de ordem. Né? E, obviamente, um dos processos vai ser colocar o perfil na ordem. O próximo passo, a gente vai traçar a corda do perfil. E traçar a corda do perfil é importante para eu preciso dessa informação para saber o que é extradorso e o que é intradorso. Então, tudo que estiver para cima da corda vai ser extradorso, tudo que estiver para baixo vai ser intradorso. Porém, eu vou ter casos em que o perfil, né, vamos traçar a corda aqui, você vai ver que a parte do bordo de fuga ela pode estar para cima do extradorso. Então, eu vou ter que ter um tratamento especial para esse caso. Tá? Então, eu vou pegar aqui e depois de fazer o reposicionamento do perfil, né, eu vou criar o vetor corda. Né? Então, eu tenho aqui as coordenadas, né, do x e do y, tá? do bordo de fuga e do leading edge, que é o bordo de ataque. Então, eu peguei novamente aqui minhas coordenadas, tá? Eu acabei de inverter o perfil, então a coordenada ela mudou.
Então, peguei novamente as coordenadas estava lá no AutoCAD, agora está na unidade unitária que a gente já vê aqui na figura, né? Que o borde de ataque em 0, o borde de fuga em 1. Então, estou pegando minhas novas coordenadas, eu também preciso pegar a coordenada x e y ali, que também foi offsetada, né? Então, eu vou pegar essas coordenadas, tá? E vou criar um vetor de corda, tá? Eu crio um vetor temporário aqui, e em seguida eu já crio um vetor de corda, que é basicamente uma interpolação linear entre o ponto que está no borde de ataque e o ponto que está no borde de fuga. É a definição de corda, né? É a ligação entre o borde de ataque e o borde de fuga. Então, eu vou interpolar esses dois pontos e criar, então, na corda, para cada ponto X que existe ali, um ponto de corda, tá? Então, eu vou fazer essa interpolação para todo o X que existe aqui, tá bom? E a partir desse X que existe aqui, eu vou interpolar e criar o meu vetor de corda. Então, vamos passar por essa etapa aqui. Ela já vai terminar com um plot desse perfil, né? Em cima desse mesmo gráfico que eu tenho aqui. Eu já vou plotar em cima desse mesmo gráfico a corda, tá? Então, aqui já está feito, tá? Já estou com o perfil plotado e a corda plotada. Então, aqui que a gente vê uma condição especial, e até por isso que a gente escolheu esse perfil 7, porque ele tem essa condição. Nem todos os perfis vão ter essa condição. Então, tem a minha linha de corda aqui, tá? Traçada aqui com todos os pontinhos que eu tenho aqui de X, e a gente vê aqui que nessa posição aqui do bordo de fuga, por exemplo, eu vou ter condições que o intradorso está acima da corda. Tá? Inclusive, a gente já pode reparar aqui que o meu bordo de fuga ele não está tão bem feito. Por que ele não fica tão bem feito? Porque na hora que eu transformei a spline em número de pontos no AutoCAD, eu coloquei bastante pontos. Mas ainda assim não é certeza que aqueles pontos que estão passando no bordo de fuga foram capturados. Então ele não fica tão perfeito assim. Então a gente precisa fazer um tratamento especial para o bordo de fuga, que é o que vai vir para aquele segundo script, tá? Mas uma vez que eu fiz a minha linha de corda, eu já tenho uma condição para fazer uma identificação de quais são os perfis, né, que vão estar quais são os pontos que vão ser referentes ao extradorso e quais são os pontos que vão ser referentes ao intradorso, tá bom? Então, no caso do extradorso, eu vou passar por esse condicional aqui utilizando o critério de 80%. Esse critério de 80%, se a gente for capturar esse ponto aqui, por exemplo, ó, esse é um ponto de 83%. Então, o 80% vai estar um pouco mais para cá, né? Aqui está 81%, o 80% vai estar alguma coisa aqui. É exatamente por causa desse efeito aqui, tá? Então, essa condicional está diretamente associada a quando que o bordo de fuga do intradorso fica acima da linha de corda. Então, tem que colocar um valor menor que esse para que essa condicional funcione. Então, eu estou colocando aqui um critério de 80%, que vai funcionar para esse perfil. Para outros perfis, o critério pode ser diferente, mas, no geral, 80% vai funcionar. Eu vou fazer aqui vou varrer todos os X do perfil, tá? Nessa busca aqui pelos pontos do extradorso. E tudo aquilo que estiver acima da corda, eu vou considerar que vai ser, se o Y, né, for maior do que o Y de corda, eu vou considerar que é extradorso, tá? E em seguida eu vou colocar uma segunda condicional, que é quando ele for menor que a corda e for menor do que 80, eu também vou considerar que é extradorso, tá? Então, vou ter esses dois condicionais aqui, e com isso eu vou capturar todos os pontos do extradorso, mas alguns pontos